noite, irmãos, paz de Cristo Jesus sobre a sua vida, sobre essa igreja. Deus abençoe demais a vida de vocês aqui, viu? Parabéns por esses 18 anos, por toda a história que a Betel tem permitido Deus escrever através de vocês aqui em São João de Meriti e até onde Deus tem levado vocês. Eu estava ali vendo as fotos, né, daquele vídeo ali e um filme passa na cabeça, né? Quantos momentos. Eu já falei para vocês algumas vezes, não é? Das vezes que a gente estava bem próximo, que a gente congregou junto, e as meninas bem pequenas, não é? A Isabel, bem ruivinha, pequenininha, né? Outro dia, nós nos mudamos e achamos lá algumas fotos ali, e uma foto da Isabel no colo, assim, da Paula, assim, bebezinho, deveria ter, acho que uns 2 aninhos, é isso? É isso? 1 aninho e pouco. Meses, não é? Bebezinha aí. Moranguinho, isso aí, moranguinho. A Isabel, agora uma moça enorme aí, gente. Coisa linda, viu? Parabéns, amigo, parabéns. É muito bonito ver o que Deus, não apenas o que Deus já fez, mas aquilo que Deus continua fazendo, não é? Que esse seja apenas o começo de uma grande e poderosa história que Deus ainda está escrevendo através do ministério de vocês, viu? Parabéns por esses 18 anos. Tudo bem, gente? Boa noite aí, ó. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Bom, a gente hoje aqui está falando sobre célula. Quantos aqui participam de uma célula? Levante sua mão bem alta aí. Ok. Glória a Deus pela sua vida, viu? Agora eu quero conhecer quem aqui já abriu assim as portas da sua casa e em sua casa há uma célula. Você é um anfitrião de uma célula. Levante sua mão também para eu conhecer. Ah, não, mantém sua mão assim, bem erguida, bem altão assim. E os demais irmãos vão aplaudir esses irmãos que estão com as mãos erguidas aí, ó. Olha que bênção, coisa maravilhosa. Olha, o que vocês fazem é poderoso demais, viu? É poderoso demais o que vocês fazem. É lindo demais. Bom, eu amo o movimento celular. Amo por muitas razões. Amo por uma consciência bíblica e teológica. Mas amo também pelo grande testemunho do movimento celular em nossa igreja. Bom, eu quero destacar ali, né? Tem uma turma da minha igreja ali, o Gabriel, a Rayane, está ali, a Rânia, tem uma turma ali que veio com a gente também, já ia passar batido nisso aí, não é? Sou pastor da Shalom, sou casado com a Paula há 20 anos e temos 4 filhos. O Pedro com 13, a Júlia com 10, o Daniel com 7 e a Laura com 5 anos. Toda hora alguém faz aniversário, você tem que se esforçar um pouquinho para gravar a idade de todo mundo, né, gente? Acaba um aniversário, já começa a preparar o do outro. Desde que a gente entrou para o movimento celular, a gente não para de multiplicar. Quem se envolve com célula quer multiplicar, não é? E se tudo der errado, já tem uma célula montada em casa. Amém? Pronto. Eu amo esse movimento celular. Amo mesmo. Por quê? Como eu estava dizendo, por uma consciência bíblica e teológica, mas também por um testemunho pessoal. Bom, eu me converti aos 15 anos de idade. E não venho de um lar cristão. Meu pai espírita, minha mãe católica e todo aquele que não tem religião, ele é assumido católico. Essa era minha mãe. E meu pai não apenas não era evangélico, mas meu pai carregava algumas máximas com ele. Ele dizia, eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor e não gosto de igreja. Deus é muito engraçado, né, gente? Deus, ele é muito engraçado. Fala para o seu irmão aí, Deus é muito engraçado. Porque Deus pega pessoas desse tipo e ele escreve uma história na vida de pessoas assim e faz a gente rir dessas histórias. Bom, meu pai de fato odiava crente, pastor e igreja. E aí me converto aos 15 anos e vou para uma comunidade de fé, começo a caminhar ali no dia do meu batismo e não tinha ninguém da minha família ali no meu batismo, porque o líder da família, o meu pai, não indo, ninguém mais da família foi, e a família toda vivia em opressão, não é? Então, eu desenvolvo a minha adolescência dentro de uma igreja, mas vivendo essa realidade da minha casa, com muita resistência. Minha mãe, simpatizante de Deus, de Jesus, à distância, mas não podia assumidamente decidir pela fé em Jesus. Bom, os anos se passam, eu começo a namorar com a Paula aos 18 anos, e nós nos casamos, e quando fomos para a nossa casa, construímos uma casa sobre a casa dos meus pais.
E assim que casamos, pouco tempo depois, nós sentimos o desejo de ter um culto na nossa casa. Naquela época, não chamávamos de célula, mas chamávamos de núcleo de vida. Lembra disso, William? Núcleo de vida. E ali eu falei, falo com a minha mãe ou falo com meu pai? Porque mãe é um tipo de Espírito Santo, porque ela intercede por nós, não é verdade, gente? Mãe é um tipo de Espírito Santo na nossa vida, né? A mãe, ela faz essa mediação, ela atravessa os nossos pedidos ao pai. Bom, e eu fui falar com a mamãe, né? Falei, mãe, será que assim, nós queremos fazer uma reunião aqui em casa, e toda terça-feira, e será que vai ter algum problema? A senhora pode falar com meu pai? Não, Júlio, fica tranquilo, porque na sua casa você manda, seu pai jamais vai desrespeitar você na sua casa. E quando eu falo assim, esse temor todo é porque você não conheceu quem foi meu pai. Bravo, pensa num negão bigodudo da roça e assim, áspero demais, era meu pai. Bom, e aí, tá bom, ó, Júlio, só vou te fazer um pedido, não faz nada no quintal, faz dentro da sua casa, porque lá o seu pai jamais vai te afrontar. Ok, beleza, temos o alvará do Espírito Santo, qualquer coisa o Espírito Santo intercede por mim, não vai deixar nenhum problema. E ali nós começamos aquela reunião na nossa casa. Eu nem líder era, nós éramos apenas anfitriões daquela célula. Quem liderava era a Cristiane do Camã, pastora Cris, né? Ela que liderava a célula lá em casa. A Cris grávida da Maria Clara, já com barrigão assim, e liderando ali em casa. Aí um belo dia, isso um tempo depois, mas a gente não tinha essa dimensão toda do sobrenatural, mas nós éramos bem abusados no mundo do espírito. Porque eu lembro que, já que minha mãe falou que poderia ter o culto, a reunião lá em casa, nós também abusávamos, abríamos as janelas e a gente cantava bem alto. E a gente estendia a mão para fora, e a gente pisava assim, ó, na laje, e falava, Deus, salva as pessoas que moram aqui embaixo. Talvez você seja uma pessoa desse tipo, que já tenha feito muitas orações e que você não lembra, mas essas orações estão todas no coração de Deus, e Deus tem um tempo certo para cumprir todas as promessas na nossa vida. Bom, e ali depois de um tempo, eu lembro que era a penúltima semana da crise ali na nossa célula, ela iria ganhar bebê e eu iria assumir a célula. E aí, estávamos reunidos na célula e ali, no momento da palavra, a gente compartilhando a palavra, quem entra pela porta? Meu pai. Nome dele, Israel. Olha só, Israel. Entra meu pai. Entra meu pai com uma cadeira de praia, debaixo do braço dele assim. Ele era tão marrento que ele levou até a cadeira dele. Eu vou com a minha cadeira, ele era bravo demais. Chega meu pai, coloca a cadeira, eu falei, meu Deus, estava alto demais o louvor, estava incomodando, sapateamos demais aqui, incomodou a casa de baixo. O que aconteceu aqui? Papai coloca a cadeira, senta, e a Cris ali, muito doce, ô Israel, que bom que o senhor veio. Falei, meu Deus do céu, não deixa ela perguntar nada para ele. E eu ali falando, Deus, segura ela, não deixa não. Mas a Cris olha para o meu pai e diz, seu Israel, que bom que o senhor veio. O senhor também quer falar alguma coisa aqui hoje? E eu fitei os olhos do meu pai, gelado, e meu pai disse, não quero falar nada. Eu confesso, naquele dia eu dei graças a Deus. Foi um alívio, assim, ufa, graças a Deus. Achei que eu ia passar a maior vergonha. E ele, não quero não. Ok, continuamos o compartilhamento, oramos, na hora do lanche, na hora do lanchinho, o lanchinho daqui, do grupo daqui, tal, papai, vou embora, não quero comer nada. Foi embora, pegou a cadeira de praia e foi embora. Ok, ninguém entendendo nada, oramos durante a semana pelo meu pai. Havia uma conspiração no mundo espiritual ali, agindo sobre a vida dele. Bom, na semana seguinte, a gente estava no quebra-gelo, antes da adoração, antes do louvor. Quem chega? Meu pai de novo, com a cadeira de praia. Chegou mais cedo. Chegou e nós fizemos ali o quebra-gelo. E aí a Cris, era a última reunião dela, e ela disse, Israel, que bom que o senhor veio na minha despedida, vou ganhar Maria, tal. Que bom. Olha, eu acho que o senhor gostou. Meu pai não dava um sorriso. A Cris assim, sabe, se esforçando para tentar arrancar dele um sorriso. Eu acho que o senhor gostou, porque o senhor voltou hoje. Ah, e o senhor quer falar hoje? E novamente, eu com aquela oração contrária. Eu parecia aquele povo de Atos 12, que estavam orando pela libertação de Pedro. E quando Pedro chega, alguém fala assim, ó, Pedro está aí, não, ele não, é o anjo dele, ele não. A gente ora tanto e às vezes duvida do que nós oramos, não é? E aí, naquele dia, assim,
Graças a Deus, eu ainda mais jovem, não tinha problema com pressão alta. Naquele dia, quando ela passa, seu Israel, e hoje o senhor quer falar? Ele disse, quero falar. Aí, a minha pressão chegou ali, eu acho que a 13, 14, né? Falei, meu Deus, o que meu pai vai falar? Acabou, ele vai arruinar minha vida, eu vou passar a maior vergonha, ele vai dizer que não quer mais reunião aqui, não quer mais crente, ele vai dizer que não gosta dessas pessoas que estão aqui, porque ele dizia isso, eu não gosto de crente. E naquele dia eu ouvi as palavras mais bonitas de toda a minha vida saindo da boca do meu pai. Na sala da minha casa, sentadinho no sofá, a gente sentado no sofá, ele na cadeira de praia. Ele disse, eu quero falar. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero fazer parte dessa família hoje. Irmãos, não foi numa igreja, não foi com um pregador famoso, não foi com uma banda, não tinha um fundo musical. A gente estava ali com CD. A galera jovem nem sabe CD. O pessoal não sabe o que é CD, né? Era um negocinho assim redondo. A turma antiga, a irmã lembra, né, irmã? Lembra, né, irmã? Tinha aquela capa grandona assim, né, irmã? E a gente tinha que trocar assim, CD. Era CD, que era o nosso ministro de louvor naquela época. Mas naquele dia, meu pai entregou a vida para Jesus. Eu até pensei, falei, meu pai descobriu uma doença terminal, está ameaçado de morte, alguma coisa aconteceu, não é possível. Mas olha, irmãos, ele tomou uma decisão e aquela decisão foi com ele até o último dia da vida dele. Meu pai nunca mais se afastou da presença do Senhor. E aquela célula, que era na sala da minha casa, ele fez questão que fosse para a casa dele. E até a última semana de vida do meu pai, tinha uma célula de homens na sala da casa do meu pai. Meu pai faleceu agora, tem 1 mês e meio. 1 mês e meio, está fresquinho. Acabou de chegar nas portas da eternidade, acabou de chegar. Só que eu não contei para você. Depois que meu pai se converteu, acabou, aquele grilhão quebrou. Minha mãe também se converteu, meus irmãos também se converteram. Eu tive o privilégio de batizar meu pai e minha mãe no mesmo dia. Foi um privilégio. Minha mãe descansa no Senhor há 13 anos. Meu pai descansou no Senhor agora, há 1 mês e pouquinho. Já debilitado aí os últimos 6 anos, depois de um AVC, ele não tinha mais a mobilidade de antes, mas ele colocava o meu irmão para arrumar a sala para receber uma célula de homens. Lá em casa nós tínhamos nosso quintal, nós sempre tivemos ali por um bom tempo ali 5 células. Na casa do meu pai, dentro uma célula de homens, e na varanda do meu pai uma célula de mulheres, que era dirigida pela minha irmã. E na nossa casa uma célula par, não é? Eu lidero os homens, Paula lidera as mulheres, e no quartinho das crianças lá, tem uma célula também, Kids, que é liderada pela Adriele. 5 células no mesmo quintal. A gente quase que tem que ir para o portão, porque senão um rouba o visitante do outro. É meu, não, eu convidei. De vez em quando alguém desses... A Thaís foi uma, que uma vez, a primeira vez que a Thaís foi lá na minha célula, entrou, minha irmã olhou, mulher, pum, segurou. Falei, isso não faz, era visitante minha, eu que convidei, não faz isso não. E aí segurou lá, é uma competição entre família. Nós nos mudamos para Caxias agora, e daqui 2 semanas eu vou reativar minha célula ali também, onde a gente está morando. Minha irmã continua lá com a célula dela, meu irmão continua com a célula lá na casa do meu pai. Então, eu acredito, por uma consciência bíblica, teológica, mas acredito porque um milagre aconteceu na história da minha família. Eu penso que isso que eu te contei até agora é mais poderoso do que uma pregação, porque é a história da minha vida. A história da minha vida de um jovem que entregou a vida para Jesus e tinha toda a sua família vivendo uma outra realidade espiritual, tudo foi mudado por uma reunião em uma casa. Talvez você pense que aquele dia que quase todo mundo falta, lá na sua célula, você líder, e você anfitrião também. Quantas vezes a gente prepara uma casa, prepara tudo com muito carinho, chega uma pessoa porque choveu. A gente fala, de que adianta? Preparei lanche, preparei tudo. Eu não acredito que é só na Shalom. Aqui deve acontecer também isso. Aquele dia que vão poucas pessoas, sabe, você está assim cansado, sabe? Existem orações acontecendo ali, que elas estão alcançando as regiões celestiais. E Deus, como está em Eclesiastes no capítulo 3, tem o tempo certo para fazer frutificar cada semente que é lançada no solo. Eu motivo você, que é anfitrião, a perseverar
naquilo que Deus confiou em suas mãos. Mas também eu convido você que está aqui, que não levantou a sua mão dizendo, olha, eu tenho uma célula na minha casa, a dizer, a partir desta noite eu tomo a decisão, seja a minha casa uma casa confortável e chique, como o irmão falou aqui, seja a minha casa simples, que a minha casa seja um lugar de transformação de vidas. Você pode repetir essa oração comigo? Diga assim, Senhor, que a minha casa seja um lugar de transformação de vidas. Oh, uau, amém. Ó, há um testemunho no mundo espiritual do que você orou, hein? Você acabou de dizer para Deus uma coisa perigosa. Pessoas serão restauradas na sua casa. Você verá pessoas sendo geradas de novo na sala da sua casa, na varanda da sua casa, seja no terraço, onde for. Histórias de vida, destinos serão mudados dentro da sua casa, para a glória de Deus o Pai. Bom, eu quero ler um texto com você, está lá em Atos, né, um texto super conhecido, para que a gente não fique aqui apenas na nossa palavra, fala. Eu quero ler com você aqui, o texto de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, os versos 46 e 47. Atos, capítulo 2, 46 e 47, é como um escrito de Deus, assim, ó, do coração de Deus, sendo derramado na boca daqueles primeiros cristãos, dizendo a realidade poderosa e transformadora que eles viviam. Em Atos, no capítulo 2, os versos de número 46 e 47, eu creio que você, se não abriu sua Bíblia, já deve estar aqui, ó, está aqui atrás, está aqui, ó, está na versão, está no ARC aqui, eu vou ler na sua versão, porque eu estou na NVI aqui, para que você possa acompanhar comigo. Você lê comigo bem forte, promete? Então vamos lá, 1, 2, 3 e perseverando unânimes, todos os dias, no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Uau! Que palavra, hein? Eu quero só situar você acerca desse texto. O que está acontecendo aqui nesse texto é o cumprimento de uma promessa de Atos capítulo 1, no verso 8. Em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor está nas suas últimas palavras para a sua equipe ministerial. E ele diz, olha, vocês serão revestidos de poder. O interessante é que naquele dia, penso eu, que alguns discípulos talvez esfregaram as mãos e disseram, uau, com esse poder, o que será que nós poderemos fazer? E o Senhor revela ao coração deles o que iria acontecer. Ele disse, vocês receberão tanto poder, porque o Espírito virá sobre vocês, e a partir deste poder, vocês irão testemunhar de mim, testemunhar da minha ação na vida de vocês, testemunhar dos meus feitos na vida de vocês, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uau, uma promessa. O texto diz que o Senhor libera uma promessa. Diga comigo, promessa. Ah, eu gosto mais de promessa. Eu tenho muitas promessas que Deus já cumpriu na minha vida, assim como você, mas todos nós temos muitas promessas que ainda se cumprirão, amém? Aqui Deus libera uma promessa, e logo no capítulo 2, essa promessa se cumpre sobre todos? Não, porque se você ler o capítulo 2, você verá que entre aqueles que Deus prometeu e aqueles que receberam o cumprimento da promessa, muitos desistiram. O texto diz que de todos que ouviram a promessa, apenas 120 permaneceram perseverando em oração, em oração, em oração, em oração, até o cumprimento da promessa. O interessante é que esses que desistem, eles somem da história, e eles deixam de testemunhar e de desfrutar tudo aquilo que Deus fez na história da igreja a partir daquele momento. Você sabe que 120 estavam ali em oração. Em Atos capítulo 2, no início do capítulo, a Bíblia descreve que o Espírito Santo vem sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo, e tudo aquilo que Deus havia prometido para eles,
por intermédio da boca de Jesus Cristo, em Atos 1, capítulo 1, verso 8, se cumprem a partir de Atos, capítulo 2. E agora, no verso 46, é um pequeno retrato do cumprimento desta promessa, que apenas esses 120 que se tornaram cheios do Espírito Santo, que decidiram perseverar, que decidiram obedecer, que decidiram se submeter, recebem agora e testemunham das maravilhas de Deus. O texto diz que eles estavam juntos todos os dias. É como uma igreja de duas asas. A igreja que Bill Beckham, ele fala em seu livro, a igreja de duas asas. A igreja que estava no templo, e o templo, ele tem um papel poderoso. Que reunião abençoada que a gente está vendo aqui hoje, não é mesmo, gente? Amém. Que reunião cheia da presença de Deus, sim ou não, gente? Amém. Nós não diminuímos o valor desse encontro e dessa reunião. Há poder de Deus sendo liberado aqui, a ativação do céu sendo liberada aqui, há coisas acontecendo aqui, há milagres sendo liberados em um ambiente como esse, coletivo. Porém, nós não podemos guardar isso só para a gente, porque senão nós vamos voar com uma asa só. A segunda asa é uma asa poderosa demais. É o momento em que nós saímos dessa grande celebração e vamos agora multiplicar na vida de outros a glória que o Senhor está derramando sobre a nossa vida. Por isso que eles não se limitavam a estar no templo, mas diz que eles estavam de casa em casa, partiam pão, comiam juntos, oravam juntos, se aconselhavam. E olha, você viu que os apóstolos ensinaram para a gente, o texto diz, versos antes, que eles perseveravam no ensino e na doutrina dos apóstolos. Que incrível isso, essa igreja que não desistia, essa igreja que não se limitava a viver a realidade das grandes concentrações e das grandes celebrações, essa igreja que decidia ir para casa. E detalhe, por que essa igreja ia para casa? Claro, porque essa igreja carregava o DNA de Deus, meus irmãos. Quando nós falamos do movimento celular, quando falamos desse movimento da igreja que está nas casas, nós estamos reproduzindo a essência do eterno, a essência de Deus. Deus é um Deus relacional. É interessante quando você abre a sua Bíblia Sagrada para ler, e você começa a ler no livro de Gênesis, você vai vendo Deus, o poder criativo, a palavra bonita, a palavra criativa de Deus, e disse Deus, haja luz e... Deus diz e ouve. Aquilo que Deus diz, acontece, sim ou não, gente? Mas há um momento na história que Deus fala, olha, tudo que eu estou fazendo é bom. Porque ao final de cada criação, de tudo aquilo que Deus cria, pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, o texto diz que ao final, Deus diz, isso é bom, isso é bom. Mas a Bíblia diz que há um momento na criação, em que Deus não cria pelo poder da palavra. E ele também não diz que era bom, mas ele diz que era muito bom. E nesse momento, é o momento que ele está criando o homem. Ele está criando o ser humano, e nesse momento, ele não cria pelo poder da palavra, mas ele chama a Trindade. Esse Deus que é relacional, quando ele vai criar aquilo que é muito bom, ele não faz sozinho. Ele diz, façamos, vamos fazer juntos. O homem, como? Como nós somos, do jeito que a gente é. Nós somos um Deus plural, relacional. Nós estamos fazendo isto que é extraordinário juntos, e que eles decidam viver juntos. Então, quando você sente falta de gente na sua vida, quando você se alegra com a presença de gente na sua vida e na sua trajetória, não é porque você é carente, é porque você carrega o DNA de Deus. Deus não é carente, mas Deus nos criou com a sua essência, um Deus relacional. Se você está aqui nessa noite dizendo, olha, o meu negócio é aqui, o meu negócio é com Deus, talvez você ainda não compreendeu na totalidade a essência do seu Deus. Deus se revela tanto aqui, como ele também se revela aqui. Isso aqui é o símbolo da cruz. Ele se revela aqui, irmãos. É num abraço, é num acolhimento, é no choro de alguém que chora com você a sua lágrima. É de alguém que não tem nenhuma formação, mas diz para você, o que você está passando? Fala para mim, eu quero te ouvir. E isso acontece não olhando para a nuca um do outro nessa grande celebração. Aqui acontecem outras coisas poderosas, mas isso acontece numa cadeira em círculo,
Isso acontece sentadinho no chão de uma sala. Isso acontece sentado do lado de um sofá, em que alguém fala assim, coloca a sua cabeça aqui, pode chorar. Gente, vocês se importam da gente ficar um tempo mais aqui com essa pessoa, porque ela precisa agora chorar. É nesse ambiente que nós revelamos o grande caráter de Deus. A igreja que vai para as casas é uma igreja poderosa, meus irmãos, porque ela manifesta e revela o caráter de um Deus relacional. E se a gente for fazendo uma viagem pelo Antigo Testamento, você vai ver, nós vamos ver, que o tempo todo Deus está convidando o homem para um relacionamento. Deus está sempre convidando o homem para estar diante dele, inclusive na casa que Deus deu para o primeiro homem, que era onde, gente? Onde morou o primeiro homem? No jardim. Todo dia ele recebia a visita mais ilustre daquele jardim. Na viração do dia, Deus chegava lá e como é que os irmãos eram aqui? Toque, toque, toque. Deus fazia o toque, 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 batia na porta do Adão e dizia, Adão, eu vim estar com você, porque eu sou um Deus relacional. E o interessante que esse Deus que é tão relacional, tão amoroso e tão desejoso de estar com a gente, até no dia que Adão peca, ele revela para nós um aspecto da sua graça. O pecado não afastou Deus da casa do Adão. O pecado levou Deus até a casa de Adão, para que ali houvesse conserto e restauração. Que incrível isso, gente. Um Deus que está mostrando para a gente que não é o que é sujo que vai sujar o que é limpo, mas é a presença do limpo que vai limpar o que está sujo. É lá na nossa casa que vai chegar o cara que fala assim, eu fumei um cigarro agora, não vou na igreja, mas eu posso ir na sua casa? É ali que ele vai ser liberto daquele vício. É ali que a moça vai sentar e a presença de Deus virá e ela vai puxar o short e falar, meu Deus, eu não tenho mais que puxar porque acabou o pano. Mas é ali. E aí você vai assim com a almofadinha, como quem não quer nada, coloca no colo da varoa. Semana que vem ela chega de calça lá. Irmãos, é ali. Quantas são as pessoas que nós já vimos Deus tocar, Deus, sabe, transformar realidades e histórias. Deus vai lá no jardim e ele transforma a história do Adão. Quando ele diz, Adão, onde que você está? Adão, Deus, o senhor não está me vendo? O senhor sabe tudo, como o senhor não está me vendo? Não, eu sei. Eu quero saber se você sabe onde você está. Eu vi a sua voz, eu senti medo por causa da minha condição. Aí ele fala, o seu resgatador chegou, Adão. É nesse ambiente, eu venho aqui, nesse ambiente, é o seu lar. É a casa que eu dei para você viver. Eu venho te encontrar aqui, eu venho para te restaurar aqui. E essa essência de Deus que veio por todo o Antigo Testamento, chega em Jesus. Jesus inicia o seu ministério, irmãos, que incrível isso. Ele não inaugura o ministério no templo. Ele não inaugura o seu ministério numa grande cruzada. Mas ele inaugura o seu ministério numa família. Num encontro onde uma família está nascendo. Onde uma família está sendo gerada. É ali que Jesus está curtindo, tomando um vinho, comendo um pastelzinho de carne da melhor qualidade e de repente dizem para ele, acabou o vinho. E ele fala, agora? E a história termina como você conhece. Ele transforma água em vinho, ele transforma realidades, ele restaura a alegria, tira o que não tem sabor e dá sabor, aquilo que não tem cor e dá destino, e ele faz com que a festa da vida daquele casal seja renovada, a presença dele em um lar, em uma casa. Que coisa incrível! O ambiente celular é um ambiente familiar. A grande diferença aqui, irmãos, não era o luxo ou a pobreza. A grande diferença é que o grupo A não entendeu que esse grupo era uma família. E esse grupo aqui entendeu que a reunião em uma casa é um ambiente de família. Irmãos, não tem casa pobre de família. Família é família e ponto. Não é verdade, gente? Família é família e ponto. Não é assim quando você encontra um primo, talvez, que vive uma condição assim bem simples, talvez bem precária, é família. Que coisa bacana, vamos fazer uma macarronada e resolve todo o problema. Quer uma coisa rápida, que dá para todo mundo? Faz uma macarronada.
compra ali meio quilo de salsicha, pronto, resolveu, rápido. Família, família. O desejo de uma igreja que está na casa, ou que está nas casas, é o desejo de receber a presença de Deus e construir um ambiente de família. Quando eu olho para a realidade da igreja primitiva, eu vejo ela olhando para trás e refletindo na realidade dela, aquilo que Deus falou desde o princípio lá no Éden. E agora se cumpriu nessa igreja. Mas em João, no capítulo 17, Jesus faz uma oração bonita. Alguém chegou a orar por mim para que eu viesse aqui hoje? Gente, oraram por mim? Alguém orou? Você orou, pastor? Orou por mim? Eu acredito que alguém orou. Talvez a equipe de intercessão tenha orado. Eu acredito. Eu acredito. E eu me sinto muito honrado por isso. Mas, Jesus orou por todos nós. O Filho do Deus Criador de toda a terra orou por nós. E sabe qual foi a oração dele? Pai, que eles sejam um. Que eles vivam família e que eles vivam como comunidade. Que incrível isso. Talvez alguém tenha perguntado, até não escrever no texto, mas alguém tenha perguntado para ele, Jesus, qual o resultado se o Senhor, se o Pai cumprir essa oração na vida dele? Jesus respondeu, o que vai acontecer? O mundo vai saber, o mundo vai acreditar. É mesmo, Jesus? Mas não é fazer as grandes concentrações de evangelismo e tal? Não. O mundo vai olhar para eles. E ao olhar eles vivendo como família, o mundo vai dizer, é isso que eu preciso. A maior estratégia de evangelismo está em João capítulo 17. É isso que vocês vivem, que nós vivemos a cada semana, quando as pessoas vão pelas ruas e entram nas casas. O que esse pessoal faz toda semana entrando nessa casa e sai rindo, e sai com pote, porque sobrou lanche, e sai pote, e leva pastel, não é assim, irmã? E leva pastel, eu vou levar pro meu marido, vou levar um pastelzinho pro meu marido, tá? Eu vou levar só um bolinho, meu filho, sobrou 4 salgadinhos que eu vou levar aqui. Tem um potinho de coalha aí para eu levar um negocinho que sobrou para cá? Não é assim, gente? É assim, gente, é assim. É assim. Que coisa bacana. A mulher chega em casa, o marido está lá, não é crente, o marido está lá, largadão. O que foi? Eu trouxe um pastelzinho da célula para você. E sem contar, né, irmãos? Nós fazemos uns trabalhos para comida que vai para a casa dos outros. Não é verdade, pastor? A gente faz uns trabalhos. Nós nos mudamos ali, nós moramos ali no Vitória, ali perto do Corpo de Bombeiros de Caxias. E aí, assim, nunca moramos em apartamento, primeira vez, né? Nós fomos morar ali, recebemos uns vizinhos novos na nossa rua, e que nós fomos impelidos a nos mudar, né? E aí, chegamos ali, estranho, 4 crianças, como é que faz para a criança não fazer barulho? Lá em casa, a turma é barulhenta. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Bom, eu preciso ser amigo de algum vizinho aqui, gente, como é que eu faço isso? Aí o vizinho do lado, eu falei, amor, faz um bolo, vamos fazer um bolo, e a gente, gente, é verdade. Não come dor de Carme e Damião porque está oferecido. Então eu ofereci o bolo também para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o bolo, se a bala do Carme e Damião tem poder de fazer mal na criança, o meu bolo tem poder de fazer bem. O seu também tem poder de fazer bem. Dei lá no pé, toquei a campainha do vizinho. Vizinho, nós fizemos um bolo. Para mim, Que isso? Tá bom. O bolo oferecido, gente. Para Deus. Falei, Deus, que esse bolo entre nesse homem, já movimentando o coração dele. Dificuldade para a internet chegar na nossa casa. Um dia, eu conversando com eles no elevador, a moça toca a campainha. Ô, vizinho, se vocês quiserem usar a nossa internet, aqui, tá a senha. Obrigado. Olhei. Caiu lá hoje a minha. Peguei a da vizinha, parei de meio, de graça, baratinho. Mas nós estamos de olho neles. Estou de olho neles. Quero ver essa família salva para a glória de Deus, o Pai. Irmãos, a gente tem que acreditar nas coisas mais doidas assim mesmo. Tenta fazer um pudim gostoso. Faz um arroz doce, uma canjica. Dá para aquele vizinho que mora perto de você, para a vizinha, para a família. E convida para estar com a sua família, com a sua casa. Irmãos, é mais simples do que a gente pensa.
mais simples e não precisa de teologia profunda. Precisa de gente que carrega a presença de Deus. E olha, falar baixinho aqui, vocês carregam a presença de Deus. Deixa isso ir para fora. Deixa isso se manifestar. Imagina, você chega lá com a sua mão, não toca com óleo, por favor, mas a sua mão. Fala, Senhor, esse sofá aqui, ele é abençoado. O traseiro que sentar aqui será o traseiro de uma pessoa. Está ao vivo, cara, isso? Mas só se senta com o traseiro, ninguém está escandalizado com isso, né, gente? De boa. O traseiro, não bota isso no story, por favor, tá, colega? A história é pagação de mico, né? Não, né? É, o bumbum. É mais bonito? É mais bonito? Tá. A pessoa que vai sentar aqui, melhorou, gente? Não conta para minha mulher que eu falei isso aqui, por favor. Por favor. Misericórdia, cara. Eu vou tomar uma dura. Brincadeira. Gente, ó, a pessoa que vai sentar aqui vai viver uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Sentar alguém aqui que fuma, ele vai sair daqui com nojo do cigarro. Sentar alguém aqui atribulado, ele vai ser liberto só de sentar aqui. Vocês não acreditam nisso não, gente? Ô, gente, eu sei que vocês creem. Só estou ativando vocês nisso. Eu estou aqui, ó. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente olha para a nossa realidade e vê dificuldade. E Deus está dizendo, é simples, mas é poderoso. É simples, mas é poderoso. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, é simples demais. Ah, mas ele era poderoso demais. Eles olhavam para o Pedro, o pescador, e diziam, isso é simples demais. Mas quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele era poderoso. Prega uma mensagem, 3.000 pessoas se convertem. Irmãos, é simples, mas é poderoso. A igreja que voa com 2 asas. Reuniões no templo, celebrações poderosas, mas encontros de casa em casa, cada semana, a mensagem sendo pregada. Imagina, pensa que deve ter uma concentração aqui de quê, pastor? 250? Hoje isso, mais ou menos? 150, 180 pessoas, vamos imaginar isso aqui multiplicado, sei lá, quantas casas? 18 casas, 20 casas. 38 casas, imagina, hoje 38, mas imagina se tornarem aí 50 casas. São 50 lugares reproduzindo o que Deus está fazendo nesse auditório nessa noite. Você recebe isso na sua vida? Uau! Sua casa, seu quintal, sua rua, seus vizinhos serão impactados. Pastor, mas quem vai na minha casa? Sabe quem? A manicure que faz sua unha. Ela está com muito problema. Está com muito problema. O barbeiro que corta seu cabelo, ele está com muito problema. Tem alguns que nem sabem que estão, mas estão. Sabe quem? A pessoa que divide o vestiário com você no trabalho. O amigo que senta na faculdade na sua frente, o que senta do lado. O que está na sua sala de aula. O professor da sua escola. O lixeiro que passa na sua rua para pegar o lixo. Tem muita gente que precisa daquilo que você carrega. E os discípulos, aquela igreja do primeiro século, compreendeu que eles precisavam reproduzir, porque eles agora estavam cheios do Espírito Santo. Irmãos, a maior manifestação de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo é submissão aos apontamentos proféticos que o Senhor traz para a vida dela. Posso repetir isso para você. A maior manifestação de um homem e de uma mulher cheia do poder de Deus é a submissão aos apontamentos proféticos que Deus traz para a vida dela. Eu não estou entendendo, eu não me acho capaz, eu não vejo que eu estou preparado, mas se a minha igreja está apontando essa direção, e eu amo essa igreja, e eu acredito nessa visão, eu mergulho nisso, eu vou dar tudo por isso, porque o resultado é garantido. Pastor, como o senhor comprova isso, que o resultado é garantido? O verso 47, olha aqui que eles vão colocar para a gente agora, de novo, porque a gente está caminhando para o final, no Atos capítulo 2, verso de número 47. Bota aqui para a gente, por gentileza. Olha como essa história termina. Essa história não termina com clubinhos nas casas. Uma vez um amigo me procurou e falou assim, me ajuda a ter uma célula, a colocar células na minha igreja. Eu, claro, o que você precisa e por que você quer?
células na sua igreja. Cara, todo mundo tem. Falei, tem uma razão melhor não, varão? Agora, quando há alinhamento numa igreja, alinhamento no ministério, alinhamento, acontece aqui, ó. O povo faz o quê, gente? Louva a Deus. E a simpatia de todo o povo cai na graça de todo mundo. E o Senhor, o Deus de toda a terra, vai acrescentando uma vez ao ano. É isso, sim ou não? Uma vez ao mês. Mas todos os dias. Aqueles que vão sendo salvos. Deus não apenas acrescentou a mim a oportunidade de ver o meu pai salvar, mas Ele também quer salvar o seu pai. Ele quer salvar sua mãe. Ele quer salvar seus irmãos. Ele quer salvar os seus amigos do futebol. Ele quer salvar. Ele quer salvar as pessoas. E sabe em quem eles acreditam? Não é no pastor poderoso. Eles acreditam em você. Porque você carrega um testemunho bonito. Ele olha para a sua vida, eles olham para a sua vida e dizem, eu sei quem ele era. Eu sei quem ela era. E ele mudou muito. E ela mudou muito. Quem fez isso? Poder de Deus. Então eu acredito no que Deus está fazendo na vida dela. As pessoas podem duvidar de pastores. Elas podem duvidar de igrejas. Mas elas jamais duvidarão de alguém que é do convívio delas e que elas estão vendo ali a transformação que Deus está operando na vida dessas pessoas. Irmãos, é irresistível. As pessoas do nosso relacionamento, quando elas se aproximam de nós e veem o que Deus fez na nossa vida, é claro, irmãos, a conversão dos meus pais e a do meu pai principalmente, foi fruto de muita graça e misericórdia de Deus. Fruto de muita oração, sim, foi mesmo. Mas eu tenho certeza que aquele rancor, aquela mágoa que meu pai carregava, aquilo era a prisão espiritual que ele estava. Mas sabe o que acontecia, irmãos? Quando as pessoas entravam no meu quintal, entrava a glória de Deus com as pessoas. Irmãos, você duvida disso? Quem aqui já teve num culto que a presença de Deus vem, o cara já sempre fica arrepiado assim? Eu tenho certeza que muitas vezes, quando a gente começava a cantar lá em casa, começava a cantar, aumentava o CD bem alto, lá em casa. Fernanda Brum lá em casa com a gente, Aline Barros lá em casa com a gente, as melhores bandas do Brasil estavam lá em casa, no CD, cantando com a gente cantando bem alto. A glória tocava meu pai ali. A presença tocava a vida dele e se tornou irresistível a presença de Deus. E ele se rendeu. As pessoas também querem se render, precisam se render na sua casa, na sua vida, todos os dias. Deus vai acrescentar pessoas a essa família, não apenas através do púlpito, mas através da sua vida. Você é um missionário aqui nesse ministério. Você é um missionário. Mas não precisam só de líderes. Claro que não só de líderes. Precisam de casas. Precisam de casas. Casas que vão dizer assim, olha, eu estou aqui. Não estou nem aí se o meu sofá vai sujar, depois a gente lava. Estou nem aí se eu tenho que botar uma mantinha para ter a reunião. Não estou nem aí. Irmãos, quantos de nós gastamos com recursos que nunca tivemos retorno? Quantos de nós perdemos dinheiro com bebida, com droga, com jogo? Ninguém aqui nessa vibe não, né, gente? Em nome de Jesus. Ó. Deixa essas bets para lá, Pelo amor de Deus. E não joga no Flamengo não, que você vai quebrar a cara. Tá ruim desse... Estamos sofrendo, varão. Eu sou flamenguista, estou sofrendo com isso. Tá ruim desse time ganhar. Compra e não ganha. Até o Vasco ganha, gente. Brincadeira. Parei, voltei para cá. Voltei. Só brincadeira. Irmãos, vamos gastar um pouquinho para Deus. A Rayane lembra, né, Ray? Lá em casa, quando acaba a reunião, nosso maior ministério é lavar copo, limpar talher. Quantas vezes o povo vai embora e eu e Paula vamos até meia-noite e pouca, limpando a casa, botando tudo em ordem, mas com a sensação de que nós semeamos no coração de muitas pessoas. Irmãos, é alegria. Isso é uma alegria, é um privilégio. É um privilégio. Deus também quer dar esse privilégio para você. Você orou aqui. E não
para me convencer. Mas você orou com um coração sincero. Você falou para Deus aqui hoje. Você disse para Deus: a minha casa será um ambiente de salvação e transformação de vidas. Depois dessa pregação, você continua dizendo amém para essa oração? Amém. Meu Deus, olha aí. Tem mais de 150 células que vão se abrir aqui, cara. Cada casa, cada canto dessa região e onde você morar, uma bandeira de Jesus fincada ali para a pregação do Evangelho. Uma igreja que experimenta caminhar no modelo das duas asas, ela experimenta poder na grande concentração, na grande reunião. Mas ela também experimenta poder na pequena reunião, na pequena concentração, porque ali Deus está. O Senhor prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele iria se fazer presente naquele lugar. Talvez o anfitrião vai estar ali, com mais uma pessoa, mais 2 pessoas. E um amigo, um vizinho, um colega, ali. O Senhor vai se fazer presente. E Ele quer dar para nós esse privilégio. Eu quero orar com você. Você topa orar comigo por esse momento? É um momento assim de decisão. É um momento de romper. É um momento de você dizer para Deus assim: Senhor, eu quero que o que aconteceu no verso 47 aconteça aqui na Betel. Eu quero que todo dia o Senhor acrescente pessoas a essa casa, através da minha vida. É verdade que Deus tem usado e vai continuar usando os líderes desta casa. Mas sabe o que Ele está dizendo para nós nessa noite? Eu não quero usar só os líderes, eu quero usar a todos. Eu quero usar a cozinheira, eu quero usar a manicure, eu quero usar o empresário, eu quero usar o pedreiro, eu quero usar a faxineira, eu quero usar o professor, o médico, o policial, o advogado. Eu quero usar o jovem, eu quero usar a criança. Eu quero usar o ancião. Eu quero usar o casal. Eu quero usar aquele moço que não tem nem família. Eu quero usar todo mundo. Ninguém fica de fora. Eu não abro mão de ninguém. Porque assim como cada pessoa aqui, há também pessoas como todos nós do lado de fora. Há pessoas que não vão se abrir para me ouvir. Há muitos que vão me ouvir. Mas há outros que vão resistir, mas não vão resistir você, porque te conhece. Você fala a mesma linguagem deles. Você tem acesso a corações que eu não tenho, que os pastores, que os líderes não têm. Você tem acesso. E sabe o que Deus está dizendo para você? Eu conto com você. Eu quero usar você. Na unção do meu espírito, eu quero usar você. E as pessoas vão dizer: mas como pode? Ele é tão pouco, ele é tão pouco. Ele deve estar até embriagado aí. Não. Ele está cheio do poder de Deus. Ele está cheio do poder de Deus. E ele está correspondendo o que está na vida dele. Não apenas nas ações físicas e nos movimentos. Isso sim. Mas quando ele abre a boca, há uma flecha que sai da boca dele e encontra corações sedentos. Você é essa pessoa. Cadê as pessoas que serão esses que terão flecha na sua boca? Esses homens e mulheres e jovens e meninos e meninas, todos aqui nessa noite. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer empoderar você e dizer: eu vou usar você, eu vou soprar você. As pessoas vão procurar por você dizendo: me dá uma palavra, eu preciso de ajuda, eu preciso de um conselho, meu casamento está acabando, eu estou me prendendo na pornografia, nos vícios, nas drogas, na bebida, me ajuda, me dá uma palavra. Eu tenho uma palavra para você. Você vai dizer: vem cá, eu vou te acolher, eu vou te ajudar, eu vou ministrar a sua vida, eu vou caminhar com você, eu vou discipular você, eu vou amar você, eu vou acolher você. Vem para minha casa, vem para minha célula, toda semana eu me comprometo a te ajudar. Você vai gerar um homem, uma mulher, um jovem, um menino, uma menina como você, cheia do poder de Deus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, vamos adorar. Vamos trazer essa palavra ministrada ao seu coração nessa hora. Vamos trazer isso como uma realidade daquilo que foi liberado. Há uma palavra liberada aqui sobre você e sobre a minha vida hoje. Vamos trazer isso para a realidade experimental da nossa vida hoje. Cante isso. Endireitando as veredas
Você está cantando e ouvindo o que o Pai está prometendo para você. Cada vez mais diminuindo. Sim. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.